Bom dia! Eu confesso que eu tava com um pouco de medo de marcar essas lives de manhã, achando que a gente não ia ter audiência. E olha aí, ó, 80 pessoas em 40 segundos. Bom, primeiramente, então, muitíssimo obrigado por essa audiência, essa plateia linda aqui. Dizer que o dia de hoje vai pegar fogo aqui. O nosso convidado, para quem já assistiu o podcast com ele, sabe que é uma pessoa com uma energia muito grande. Dr. Uronal, sempre que eu faço live com ele, eu saio muito motivado em todos os aspectos, mas principalmente dentro da própria profissão, porque ele defende ferrenhamente uma medicina do estilo de vida e ele defende isso com muito entusiasmo. Então, acho que todo mundo vai sair dessa live aqui de hoje com esse mesmo tesão para fazer boas escolhas nutricionais. Olha aí, o Felipe Silvelo entrou aqui, ó, meu amigo da época que eu era DJ. Falando em DJ, Lê Araújo tá aí. O Lê está em um processo de renascimento, né, Lê? A gente começou agora um projeto com ele aí para renascer esse careca aí que tá barrigudinho por pouco tempo. Bom dia para todo mundo. Eu quero saber da onde vocês estão falando aqui. Gosto de ler. Da onde vem esse povo lindo? Nossa, 142 pessoas já. Olha aí, tô tentando ler. Porto Alegre, Rio de Janeiro. O Lê Araújo tá na esteira. Muito bem, Lê. Olha aí, 7h30 da manhã. Já tá na esteira. São Francisco do Sul, São Paulo, Indaiatuba, Rio de Janeiro, Bauru, Novo Hamburgo, vizinho aqui, ó, pertinho da gente. Será que o nosso convidado já tá aqui na sala? Vamos ver aqui, eu vou procurar ele, vamos ver. Mas está usando outro Instagram, será? Vamos ver. Aí! Muito bem-vindo, doutor Ronald Zancan. Olá, bom dia, Samuel. Muito honrado com o teu convite de participar do teu canal. Muito honrado mesmo. Que é isso, rapaz? Eu que me derreti todo quando você aceitou. E eu tava nervoso, que ontem eu lembrei de mandar muito tarde para você as artes. Eu falei, gente, será que ele vai lembrar? Eu tava nervoso. Aí hoje de manhã você deu um bom dia para mim, o coração já acalmou, tá tudo certo. E muitíssimo obrigado, meu querido. Ó, mas eu vou falar uma coisa, tá? Você foi eu passei uma lista lá pro pessoal da agência, que essa é uma semana que a gente está aquecendo com live. O teu nome foi o primeiro que apareceu lá. Eles Ah, que falaram assim, ó, legal! o Uronal é o cara que tem o maior tesão que a gente já viu. Então, pelo teu tesão, você está aqui hoje com o top 1 dos escolhidos, meu querido. Ah, muito bem, muito obrigado por isso. É uma honra. O teu canal é uma honra. E agradeço a tua equipe, a gentileza dela. Imagina. E sabe que eu gosto muito de usar essa palavra, que ela foi muito distorcida, né? Ela foi levada para o lado do sexo, tesão. E eu uso muito essa palavra no meu consultório, porque o tesão, ele significa vitalidade, né? Acordar com tesão é acordar com vontade de abrir a janela, olhar para fora, bater no peito e falar: uhul, mais um dia, mais uma oportunidade de fazer tudo certo. E você é um cara que inspira esse tesão para gente. Então, como a semana aqui é uma semana de aquecimento para o nosso evento do Renascimento no domingo, eu precisava de pessoas que eu pudesse linkar essa palavra, renascimento, né? E muito antes de você ajudar pessoas a renascer, você só acreditou que isso era possível porque você renasceu. Você tem uma história de renascimento
que faz com que torne mais. Você vende isso com mais verdade, com mais credibilidade, porque você acredita nisso por ter provado isso em você mesmo, né? E eu sei que aqui talvez a gente está com 200 pessoas, talvez uma ou duas aqui não saibam da tua história, porque todo mundo te segue, todo mundo fala de você com muito carinho. Mas eu queria que você começasse a nossa live de hoje contando um pouco da tua experiência dentro dessa linha de medicina do estilo de vida. Por que você acredita tanto, Ronaldo? Por que você fala disso com um brilho no olho? O que isso mudou a tua vida? Ah, o tema é maravilhoso. Renascimento é um tema poderoso. Eu te diria mais, Samuel. Na verdade, nós devíamos fazer de cada novo dia um renascimento. Porque a cada novo dia nós enfrentamos novas alternativas, novas possibilidades, novos caminhos. E às vezes a gente tem a tendência de ficar no caminho velho, de ficar repetindo a mesmice, porque ali a gente está numa zona de conforto. E quando a gente fica muito tempo na mesmice, sem se dar conta de que novas possibilidades se abrem, pode cair um raio na nossa cabeça. Foi o que aconteceu comigo. Eu me formei como médico, fiz uma faculdade boa, me formei na URGS, fiz uma residência de ortopedia, montei uma clínica de ortopedia que foi gradativamente adquirindo sucesso. A minha clientela estava aumentando e eu não me dava conta que eu continuava doente. Eu continuava com dor, com problemas de coluna, sendo ortopedista, até que eu tive uma hérnia de disco poderosa e eu, como na mesmice, operei a hérnia. Continuei com o problema. 10 anos depois, eu tive uma outra hérnia muito pior. Aí caiu o raio definitivamente na cabeça e disse assim, tem alguma coisa errada no que eu estou fazendo. E contrariando os meus princípios científicos, me neguei a fazer a segunda cirurgia e comecei a querer curar sem cirurgia. Resumindo, eu curei em 6 meses essa hérnia de disco. E não só curei, como emagreci 15 quilos, aumentou minha saúde, aumentou minha disposição, aumentou minha energia, dormi melhor, melhorou meus relacionamentos e eu descobri uma coisa. Existe uma vida que eu não conhecia. Existe vida no lado escuro da Lua que eu não conhecia. E o lado escuro da Lua chama-se saúde. Então, faz 27 anos que eu tenho estudado saúde. E à medida que eu parei de operar e comecei a ajudar meus pacientes a curarem as hérnias de discos e as doenças ortopédicas sem cirurgia, eu comecei a ver que havia uma possibilidade enorme nisso. E as pessoas, além de curar a hérnia de discos, dizem, doutor, eu curei minha pressão alta. Doutor, eu curei minha diabetes. Doutor, minha depressão foi embora. Daí eu vi que tudo é manifestação de perda de saúde. Todos os sintomas e sinais são consequências de perda de saúde. Então, só existe uma causa para todas as doenças, bem simplificada, é perda de saúde. E se eu conseguir recuperar parte da saúde perdida, eu elimino as consequências, que são os sinais e sintomas da perda de saúde, que são as doenças. E foi isso que eu me dedico. Eu adoro esse teu discurso. Só existe uma causa para a doença, perder a saúde, porque ele é tão simples e ao mesmo tempo tão verídico e verdadeiro, né? Que faz todo sentido. Agora, será, Ronaldo, que não é, eu não sei, mas você conta aí que você perdeu 15 quilos, mudou os teus hábitos e melhorou o sono, imunidade, energia. Será que não foi sorte, Ronaldo? Será que não foi sorte? Talvez a sorte tenha sido levar o raio na cabeça. Essa segunda hérnia de disco. Eu acredito que a gente vem a esse mundo com missão. Eu sou meio místico, então eu acredito que ninguém vem a esse mundo como turista para comer, beber, viajar. Eu acredito que nós tenhamos uma missão. E a missão,
cada um tem a sua, que é transformar o mundo em que está inserido num mundo melhor. Quando a gente se afasta da missão, os problemas acontecem. Os problemas acontecem no físico e no mental. A infelicidade toma conta do corpo. Quando a gente volta para o caminho, acontece a beleza de achar a felicidade. Então, nós fomos programados para dar passos certos. E programados biologicamente, quando eu dou um passo certo na minha saúde, acontece alguma coisa no meu corpo que me deixa feliz. E a ciência vai lá, tira sangue, mede assim, aumentou teus neurotransmissores, aumentou a dopamina, endorfina, serotonina, anandamida, ocitocina, adrenalina, aumentou os neurotransmissores. Quando eu dou um passo errado, há uma sensação de vazio. E essa sensação de vazio é a diminuição dos neurotransmissores, como se eles fossem recolhidos de volta para o cérebro. Eu não sei, nunca encontrei a explicação por que diminui os neurotransmissores em situações tristes da vida. Então, a vida é para ser feliz. Se nós dermos os passos certos, nós vamos ser felizes. Ontem, eu estava atendendo uma paciente online e estava explicando para a paciente a importância de fazer musculação para desenvolver a estrutura física dos músculos e das células do corpo. E ela diz assim, isso é para conseguir atingir a felicidade. Daí eu disse, sim, também. Porque quando você faz musculação e aumenta a massa muscular, quando você faz musculação antes de aumentar a massa muscular, você já atinge felicidade. Não é a consequência. Eu saio da academia mais feliz. Mais feliz é traduzindo a felicidade como bem-estar, como satisfação, como energia. Apesar de sair fisicamente cansado, eu saio melhor. Isso é felicidade. E durante a noite, num sono profundo, eu vou aumentar a massa muscular. Ou seja, eu não estou feliz porque eu aumentei a massa muscular, eu estou feliz porque eu dei o passo certo. E assim também. E daí eu estava dizendo para essa paciente de que essa felicidade mostra que nós temos o cérebro programado para evoluir. E essa programação, ela não depende só do exercício. E daí eu tenho o famoso exemplo daquela pessoa que está atrasada para o trabalho, que o chefe vai xingar ele quando ele chegar atrasado, mas que ele está angustiado, acelerando o passo, mas quando ele chega na avenida movimentada, ele vê uma senhora idosa de bengala querendo atravessar, ele diz assim, ela nunca vai conseguir atravessar aqui. E daí ele dá o braço para ela, faz o trânsito interromper, atravessa a rua, 5 minutos depois, mais atrasado, ele sente-se feliz. Passou a angústia dele, porque ele deu um passo mostrando que ele é um ser humano atuante. E não importa que o chefe vai xingar. Então, essa felicidade mostra que a gente está no caminho certo. Quando tu fala de acordar com tesão de manhã, tu acorda com tesão quando tu está no teu caminho certo. Porque se tu está fazendo a coisa errada, tu te vira para o lado, tu aperta no botão soneca, tu fica mais tempo na cama. Agora, quando tu vai fazer uma live como essa, ajudando já aqui quase 300 pessoas a entenderem um pouquinho melhor como é viver melhor. E viver melhor é viver com saúde. Você acorda com tesão. Você acordou e pula da cama e vai tomar um banho frio para ficar mais ativo vai meditar e está atuando aqui. Adoro ouvir você falar. Como eu disse aqui antes de te chamar, é motivador fazer uma live com você. O nosso podcast, ele até hoje, eu ouço pessoas que vêm na consulta comigo e falam, nossa, eu vim aqui porque eu assisti o podcast que você fez com o Dr. Uronal e aquilo ali para mim foi um divisor de águas, foi um encontro incrível e hoje está sendo também. Queria te dizer isso e eu estou lendo aqui as pessoas que estão escrevendo, estão adorando, botando aqui uma live matinal como essa, devia
acontecer todo dia. Ó, quem sabe se não vira um programa de TV depois aí. Eu também não acreditava nesse horário que você fez a live. Eu disse, mas não vai dar movimento 7. A gente pega o costume e fica viciado na live no final da tarde, início da noite. Olha, daqui a pouco eu estou te copiando aqui, eu vou te imitar. Pois é, 300 pessoas. E sempre que eu faço live e vejo números, eu já falei isso aqui antes, eu gosto de imaginar essas pessoas fisicamente para ter uma ideia de como seria esse auditório. Pô, 300 pessoas é um auditório significativo, né, Sheila? Sim, é muita energia que a gente recebe. E a energia virtual também acontece. Essas pessoas que estão nos assistindo estão dando energia para nós aqui, como nós estamos como se estivéssemos numa plateia. Eu sinto, eu termino. Ontem, por exemplo, fiz uma live também maravilhosa. Meu dia já foi melhor, acabou, já comecei meu dia enlouquecido, louco para ajudar pessoas aqui dentro do consultório. E domingo agora, para quem não tiver inscrito ainda, né, a gente vai ter um mega encontro que eu anunciei ontem, pela primeira vez vai ter plateia, sempre fiz 100% online, agora esse ano o Renascimento vai ter 100 vagas disponíveis lá na plateia e vai ser um evento beneficente, porque essas vagas elas serão cobradas em forma de alimento, então depois eu vou botar o link de novo para quem quiser ir presencial, mas online o link está na minha bio, então é um evento gratuito online para ajudar pessoas aí nesse processo de mudança. Bom, Ronaldo, a gente convenceu as pessoas já aqui. Você já deu teu depoimento, já falou da importância do renascimento, de mudar a vida e tal. Vamos dar um apanhado não vamos nem colocar em ordem de importância, porque na minha opinião nem existe como botar em ordem de importância. Eu acho que todos os pilares da saúde eles têm importância igual, né? O que você diria para mim assim, ó? Pilares fundamentais, onde sem eles a gente não consegue manter a nossa saúde equilibrada. Quando tu chamasse essa live de Desvendando os Mistérios da Longevidade, e eu estava pensando, quer dizer, a gente fica sempre renovando os pensamentos. E daí eu me dei conta, reforcei o que eu já pensava, de que longevidade só existe longevidade saudável. Porque se eu for doente, eu não atinjo a longevidade. Eu estou começando a trabalhar com esse conceito. E daí a gente fica pensando assim, mas o envelhecimento é uma coisa natural? Sim, o envelhecimento é uma coisa natural. Parece que no cérebro reptiliano, essa parte primitiva do cérebro, aos 30 anos liga-se um relógio do envelhecimento. E esse relógio começa a desgastar ou diminuir a capacidade funcional de todas as células do corpo. A cada ano acelera essa diminuição. E essa diminuição, ela pode se dar com ou sem doenças. Quando a gente pensa em doença, a gente tem um rótulo: hipertensão, diabetes, hérnia de disco. Mas esse rótulo acontece 20 a 30 anos depois que a doença começou. E a doença começa com sintomas não específicos: cansaço, mal-estar, pequenas dores, pequeno sono um pouco irregular. Então, se eu começar a somar sinais e sintomas de perda de saúde, eu acelero o envelhecimento. E se eu não me der conta, eu subo numa escada rolante que só desce, que é o relógio biológico do envelhecimento. Então, o que a ciência fez? A ciência estudou marcas do envelhecimento intracelular. Então, existe, por exemplo, tamanho do telômero. À medida que envelhece, o telômero diminui. Número de mitocôndrias. À medida que envelhece, as mitocôndrias diminuem. Porém, existem fatores artificiais que podem reverter o processo
de envelhecimento e podem, sim, reverter todas as doenças. Seria como se você subisse na escada rolante que desce e subisse a escada, em vez de descer. A natureza nos leva para descer, mas eu posso ser antinatural. Então, a gente fica pensando, o que faria o cérebro reptiliano desligar momentaneamente, naquele dia, o relógio do envelhecimento? E é uma única coisa que acontece: risco à sobrevivência ou risco de morte. Então, o cérebro reptiliano está programado para fazer todos os dias envelhecer. Por exemplo, hoje de noite, um indivíduo com 40 anos teria que renovar 400 mitocôndrias do coração. Então, o cérebro reptiliano, assim, por causa do envelhecimento, eu, em vez de renovar 400, eu vou renovar 395 mitocôndrias. É assim que se dá a biologia do envelhecimento. Porém, se eu colocar o cérebro em risco de sobrevivência, ele interrompe o relógio. Então, acontece o seguinte, vamos pegar um exemplo que eu cito sempre. O indivíduo caminhou 10 horas. 10 horas é uma poderosa trilha. No final das 10 horas, o corpo está cansado e tal, mas em momento nenhum o coração chegou no limite. Então, o cérebro reptiliano, de noite, ele vai dizer assim, bom, eu teria que substituir 400 mitocôndrias, o coração não deu nenhum sinal de falhar, eu vou substituir 395. Agora, uma outra situação, o mesmo indivíduo, ele corre numa esteira por 30 segundos, numa velocidade poderosa, 15, 16 quilômetros por hora. Em 30 segundos, ele fica ofegante, muito ofegante. O coração, a frequência cardíaca sobe lá em cima. De noite, o cérebro reptiliano fazendo o balanço assim, opa, hoje o uronal teve que correr desbragadamente, provavelmente fugindo do leão. Ele correu 30 segundos e quase morreu. Ainda bem que o leão parou de correr, porque se tivesse corrido mais 10 segundos, o uronal ia cair e o leão ia comer. O uronal está em zona de risco à sobrevivência. Para o relógio do envelhecimento hoje e começa, em vez de substituir 400 mitocôndrias, substitui 405. Aumenta as mitocôndrias. Sobe a escada rolante que desce. Então, quando tu me perguntou quais são os fatores principais, são os fatores que colocam em risco a sobrevivência do nosso corpo, que é correr numa velocidade muito grande que aumenta a frequência cardíaca, não pode ser uma corrida longa, correr tipo 30 minutos para cima, provoca danos no corpo tão grande que a vantagem do batimento cardíaco elevado se perde. Então, correr velocidades grandes em pouco tempo, fazer esforço físico que chegue na falha muscular. O cérebro reptiliano, ele só tem 3 funções. A primeira função é reproduzir. Depois dos 30 anos, ele corta a reprodução. Tanto que a gente sabe que a capacidade reprodutiva cai muito depois dos 30 anos. E daí que abre o relógio do envelhecimento. E a segunda coisa é sobreviver. Para sobreviver, ele faz 2 coisas: comer e lutar ou fugir. Então, o cérebro reptiliano só tem 3 funções. Se eu estou fazendo exercício de musculação, por exemplo, ou exercício com o próprio corpo, fazer um apoio de frente ao solo, o push-up, ele acha que eu estou trabalhando para arrumar comida. E se eu chegar no final do push-up lá, fizer 15 repetições e não conseguir fazer 16, interrompe o trabalho para ganhar comida. E ele reverte o processo de envelhecimento. Isso que eu estou falando são analogias, mas existem dezenas de evidências científicas que comprovam que o exercício, tanto o exercício cardiovascular quanto o exercício de resistência,
aumentam telômeros e aumentam mitocôndrias. E o que mais aumenta telômero e mitocôndrias? O jejum. Um jejum tem condições de aumentar telômeros e mitocôndrias, desde que se coma na janela de alimentação a quantidade de alimentos que deveria se comer no jejum. Então, na minha ordem de prioridade, eu colocaria primeiro musculação, segundo intervalado, essa corrida de 30 segundos a 1 minuto de alta intensidade. Terceiro, aeróbico de alta intensidade e curta duração, no máximo 20 minutos. Quarto, o jejum. A partir daí, todos os demais fatores são fatores que retardam o envelhecimento. Começando pelo sono. O sono profundo evita que a escada rolante acelere. Então, quando eu tenho um sono reparador, eu vou envelhecer menos. Mas o sono reparador não aumenta telômeros e não aumenta mitocôndrias, mas permite que aconteça ali. Então, sono reparador é um fator fundamental, porque ali acontece o trabalho do cérebro reptiliano. Outra coisa é uma alimentação saudável. A alimentação saudável é aquela que não prejudica o corpo. Então, quando o indivíduo adota uma alimentação em que não aumenta a inflamação do corpo, ele está evitando de aumentar doenças e de acelerar a escada rolante que desce. Outro fator é o controle do estresse. Eu tenho exemplos de pessoas altamente saudáveis, pessoas que eram modelos de saúde no meu grupo e que tiveram doença grave, desenvolveram câncer, desenvolveram uma doença autoimune. Por que isso acontece? Porque nós não estamos dissociados do físico, da mente e do espírito. Então, nós temos que trabalhar esses 3 fatores. E o indivíduo que não tem controle da mente, que se permite entrar em estados de estresse, de ansiedade, de depressão, esse indivíduo ele pode gerar problemas que prejudiquem, que anulem todos os esforços da saúde. Então, combater estresse é fundamental. E como é que se faz isso? Com aqueles exercícios básicos de meditação, mindfulness, mente atenta, respiração consciente. Então, seria mais ou menos essa linha. Desculpe me estender tanto. Não pare de falar. Tá maravilhoso. Eu te confesso que assim, ó, eu nunca tinha ouvido uma explicação tão perfeita correlacionando com o primitivo, né? Com a nossa ancestralidade. E eu completaria, e nem é completar, porque você já falou, mas eu gosto muito de fazer uma analogia, que é o seguinte: o nosso cérebro, ele também é programado para saber qual período da vida você é útil para a sociedade, né? Então, quando você tá lá, vamos pensar no homem das cavernas lá, primitivo. Quando você está velho e você então já não tem mais a atividade de caça, quando você não faz absolutamente, você fica sentado esperando o fim da vida, o cérebro ele acelera esse processo, porque ele já não, como você mesmo disse, ele não tem mais utilidade, a pessoa não tem mais utilidade, né? E quando a gente traz isso para os tempos atuais, o que acontece quando, por exemplo, uma pessoa trabalha o dia inteiro no seu escritório sentada e ela só faz isso, ela acorda de manhã, ela toma o banho, ela pega o carro, ela pega o elevador, vai até o carro, dirige, chega na empresa, pega outro elevador, senta e no fim do dia faz o mesmo caminho inverso para chegar em casa, né? Ou seja, o cérebro ele já está entendendo que essa pessoa não tem mais utilidade, ela não caça, ela não tem razão para continuar viva. Isso acelera muito o nosso processo de envelhecimento também, né? Que é uma reflexão importante de fazer. Mas tem uma coisa interessante, Samuel, que as pessoas não se dão conta. O ser humano, ele é o único que tem lobo frontal desenvolvido. Então, vamos ver assim, falando do cérebro, nós temos o lobo primitivo, cérebro reptiliano. Ele tem 200 milhões de anos. É igual o da cobra, de qualquer réptil. Nós temos o límbico,
que é o cérebro dos sentimentos, das emoções, todos os mamíferos têm. Todos os mamíferos têm. Nós temos o límbico aconteceu há 40 milhões de anos, é muito velho. Nós temos o neocórtex, o cérebro do pensamento, que apareceu há apenas 1 milhão de anos, com o Homo habilis, na época da Pedra Lascada. Ele começou a pensar e fazer 1 milhão de anos. Há apenas 40 mil anos, apareceu o lobo frontal. Se desenvolveu. O primata tem, mas ele tem rudimentar. Se desenvolveu o lobo frontal. E o que é o lobo frontal? É o lobo da consciência. É o lobo do livre-arbítrio. É o lobo, é a parte do cérebro que pensa antes de agir. E esse lobo frontal é como o homem se diferencia do animal. Eu gosto muito daquela frase do Nietzsche, do livro Assim Falou Zaratustra, que ele diz que o homem, nós homens, somos uma ponte entre o animal e o super-homem. Super-homem, na época dele, não era esse cara que voava. Ele falou isso em torno de 1900. Hoje nós dizemos super-humano. Então, o homem é uma ponte entre o animal e o super-humano. Essa ponte começou a ser desenvolvida há 40 mil anos com o lobo frontal. E aí eu pergunto sempre para o meu paciente, qual é a parte da ponte que você está? Você está mais próximo do animal ou está mais próximo do super-humano? Então, quanto mais você usa o livre-arbítrio para tomar decisões que favoreçam a tua saúde, a tua vida social, a tua vida de relação, mais tu avança na ponte em direção ao super-humano. O natural é envelhecer, como tu disseste, envelhecer e morrer. Esse é o natural, acontece com todos os animais. O antinatural é subir a escada rolante que desce. E daí eu tenho que usar o lobo frontal. Vou fazer uma corrida para ficar ofegante para o cérebro reptiliano achar que eu estou em risco de morte. Isso é difícil, é desagradável, é desconfortável. Mas eu usei o lobo frontal para fazer isso. As pessoas que estão lá perto do animal dizem assim, não, eu não gosto de correr, eu não gosto de ficar ofegante, eu não gosto de suar. Está dentro da zona de conforto do animal. Ele está mais próximo do animal. Eu não preciso ter ação social, ajudar a sociedade que eu estou inserido. Não, então tu está lá perto do animal. É só a tua família? É o animal que cuida da família. Os outros animais que estão em volta, ele luta. Não, quem tem lobo frontal olha todos os seres humanos como se fosse a sua família. Ele tem essa consciência de se transformar super-humano. E aqui que está o segredo da longevidade saudável, entre aspas, porque toda longevidade é saudável. O homem nasceu para viver 120 anos. Não tem nenhum cientista no mundo que diz que a nossa expectativa biológica é menor de 120. Só que ninguém vive 120 anos. Por quê? Porque nós deixamos o sabotador que está na nossa mente inconsciente inferior nos permitir comer coisas que não devia comer, fazer coisas que não devia fazer e deixar de fazer coisas que deveria fazer. É essa a razão das doenças e do envelhecimento. Bem simples. Eu faço coisas que não devia fazer, como durmo tarde, me irrito, e deixo de fazer coisas que devia fazer, que é comer alimentos adequados, que é fazer exercício, que é meditar, que é ter um sono adequado. Vou falar uma coisa para você, tá? Desculpa todo mundo que eu já fiz live aqui. Essa está sendo a melhor live que eu já fiz. Estou aprendendo aqui nessa live. A maneira como você trouxe essa questão evolutiva e essa coisa viver como um animal ou como um super-homem. Achei incrível, cara. Inclusive, eu vou te pedir licença para te plagiar sempre que eu puder levar isso adiante. Eu quero trazer com essa sabedoria, porque existem certas coisas na vida que quando você traz para as pessoas e bem embasadas, elas não tem como discutir. Isso que você falou não tem, é fato, né? É uma forma de enxergar
que depois que você ouve isso, parece que não tem mais como você fugir disso, entendeu? Viver a vida o mais longe possível da forma animal, porque os animais não têm essa questão do livre-arbítrio que nós temos. A gente pode escolher. Só que, infelizmente, existe todo um sistema montado para nos sabotar, né? Você fala assim, a gente se sabota. Mas, cara, parece que o mundo se compilou contra o ser humano. Parece que o planeta Terra é um lugar que está voltado a um processo evolutivo anti-envelhecimento saudável. Esse acesso a conforto demais, né? Muito conforto. A gente, como dentro do que você falou ali, de informar o cérebro que a gente pode estar em risco. Ontem mesmo na live com o Duda que eu falei, essa temperatura que a gente mantém com o arzinho condicionado ligado, nunca está calor, nunca está frio, o nosso corpo está numa estabilidade onde ele nem se preocupa. Não, esse cara não tem como morrer de frio ou morrer de calor, entendeu? Então a gente está vivendo talvez a pior era de todas em relação a essas questões de sobrevivência, de informar o cérebro sobre a necessidade de sobreviver. A gente tem excesso de comida, quando na verdade é a falta dela que dá esse choque para o cérebro, né? Para ele pensar, opa, eu vou talvez ter que fazer alguma coisa aqui para me adequar, me adaptar, porque ele comeu pouco hoje e tal. Temos uma tireoide, que é a glândula que faz isso, né? Comeu pouco, vamos baixar a temperatura basal, baixar a termogênica. Opa, hoje ele comeu mais, vamos aumentar, né? Ficar levando o corpo para essa montanha russa termogênica que é importante. Então, o que a gente está vivendo hoje é o apogeu da evolução negativa quando a gente bota em pauta essa questão de sobrevivência, né? Tem uma questão muitíssimo mais grave que é subliminar, que a gente não se dá conta. Milhões de pessoas ganham dinheiro com a nossa doença. Por exemplo, o PIB americano, mais de 20% do PIB americano é feito em cima de doenças. Ou seja, se todas as pessoas dos Estados Unidos ficassem saudáveis, ia diminuir o PIB americano em 20%. E se a gente se colocar ainda a indústria alimentícia, que provoca doença, deve ter mais, eu não tenho o dado certo, mas deve ter mais uns 10%. Ou seja, nós fizemos uma faculdade onde nos ensinaram muito sobre diagnóstico e tratamento de doença. Só. Então, nós, médicos, ganhamos dinheiro, nossos honorários justos e honestos são com tratamento de doença. Mas não nos ensinaram na faculdade o tratamento da saúde. Por que isso? Não é que os professores são corruptos, não. É que a cultura da doença é tão arraigada, tão forte, e é tão difícil tratar a doença que a medicina se foca no diagnóstico e tratamento. Então, no momento que a gente começa a se libertar desses pensamentos que são introjetados da nossa mente pela sociedade e começa a desenvolver aquela mentalidade do é possível não adoecer. É possível, se adoecer, curar doença. É possível bloquear o envelhecimento. Então, eu começo a trazer para meu controle, para minha gestão, a minha saúde. E ao fazer isso, eu trago também para minha autogestão a minha vida. Lutando contra a sociedade. Não contra a sociedade, mas lutando contra a influência negativa da cultura social que diz que doença é natural e é inevitável. Você já leu alguma vez, perguntar aqui para você, que a gente nunca conversou sobre isso, Protocolo Dexter, você já leu sobre isso? Não li. O Protocolo Dexter, que foi justamente a implementação no ano de 1900 de uma mudança da grade curricular das universidades. Sim. Contratado pelo Rockefeller, que era dono das indústrias petroquímicas. Exatamente. O nome disso é Protocolo Dexter, né? Que foi toda uma mudança
na grade curricular, até então, nós tínhamos registros, né, que na faculdade médica era ensinado fitoterapia, plantas medicinais, acupuntura, homeopatia. Isso tudo foi cadeira, antigamente, da faculdade de medicina. Ensinava o médico a trabalhar com recursos naturais. E hoje isso é visto como algo ridicularizado, o médico que pensa nisso, né? Naquela época, lá, muitas faculdades que tinham um estudo mais holístico tiveram de fechar, porque só eram aceitas as faculdades que trabalhavam com medicamentos que têm origem na química. Então, medicamentos que têm origem na petroquímica, que era onde o Rockefeller ganhava dinheiro. De certa forma, é nojento, essa é a palavra, né? Para esse movimento todo que aconteceu de descredibilizar uma medicina milenar que mostrou por 5.000 anos que funcionou, curava as pessoas, né? E hoje o médico que prescreve uma plantinha, ele é visto como um médico até picareta, né? Na verdade, é isso, essa é a palavra. Mas Samuel está mudando. Eu estou vendo aqui, Sim. nós estamos com 414 pessoas assistindo uma live falando sobre saúde. O número de pessoas interessadas nesse assunto é muito grande. A classe médica já está começando, algumas pessoas, a mudar. Eu, você, a gente conhece vários outros nomes, de que está colocando a saúde junto com o tratamento da doença. Não estamos negando a importância de tratar a doença, mas nós estamos colocando a saúde. Então, essas sementinhas já germinaram. Então, eu tenho uma expectativa, eu sou um otimista por natureza, eu tenho expectativa que nos próximos 10 ou 15 anos vai estar mudando muito esse ambiente focado na saúde, esse ambiente de desenvolvimento da saúde. E o que está ajudando muito isso é justamente essa tecnologia de rede social que permite que a gente tenha voz, né? Porque eu vou contar para você assim, ó, quando eu comecei 12 anos atrás a trabalhar com a medicina ortomolecular, eu, eu tive momentos, situações de muita tristeza na minha vida com comentários que eu ouvia, tanto dos colegas quanto dos pacientes aqui dentro, assim, sabe? Tipo, o paciente chegava e falou assim, então, doutor, eu já marquei 2 vezes com o senhor e não vim, né? Hoje é a terceira. É que eu marcava, mas aí eu falava para o meu primo, para o meu irmão, que eu ia no médico ortomolecular, aí falavam que era para eu ter cuidado, porque essa medicina era perigosa, que é proibida, que o médico faz isso no Brasil, é proibido. Eu ouvia essas coisas no consultório. E eu saía triste do meu consultório muitas vezes, porque eu mesmo já cheguei a me questionar, mas será que eu talvez não estou errado mesmo? Porque todo mundo fala com tanta veemência, né, de que isso não funciona, isso é picaretagem e tal. Eu lutei contra isso muitos anos. E eu comecei a ver esse movimento que você está falando de transição, né, a ponto de chegar aqui no meu consultório, uma paciente, várias, vou dar um exemplo, mas vários se replicaram. Paciente que chegou aqui e falou assim: ah, doutor, então, eu fui lá na minha gineco, né? E aí eu falei para ela que eu tinha parado de tomar pílula, porque eu estava indo num médico ortomolecular e tal. E ela ficou muito brava comigo. Ela falou que eu ia ter que escolher ou ela ou esse médico ortomolecular. E aí eu olhei para a paciente e falei: e você está aqui hoje, né? Ela, eu escolhi. Eu vou trocar de gineco, porque é uma ginecologista que não acredita nesse tipo de medicina não pode continuar cuidando de mim. Então aquilo me lava a alma, sabe? Não que seja um cabo de guerra, uma competição e eu estou competindo com ela. Não, até bem pelo contrário, eu nunca falei mal da medicina alopática, eu não brigo com eles, né? Eles que brigam comigo. Eu não tenho problema nenhum e acho que não existe ou uma ou outra. Eu acho que as duas tinham que se somar, porque a medicina ortomolecular ou integrativa, ela tem como base prevenir, mas a gente não pode prometer para o paciente 100% que ele não vai adoecer. A gente fala, e é uma promessa, que diminui a probabilidade de desenvolver uma doença. Mas quando esse paciente desenvolve uma doença, um câncer, ele tem que ir num médico especialista nisso, entende? Então nunca foi ou uma ou outra, é a união da medicina que deveria
promover essa saúde de uma forma integrada, né? E agora eu acho que, como você falou, isso está melhorando, isso está evoluindo. E nós fizemos aqui na internet o trabalho que o médico não consegue fazer no consultório. O médico no consultório, se ele for um médico que atende convênios, que ele atende SUS, ele tem uma consulta muito pequenininha. Naquele tempo, ele tem que fazer diagnóstico, tratamento e orientação da doença. E ele não consegue falar de exercício, de alimentação, de controle da mente. Então, isso nós estamos complementando uma consulta de consultório fazendo isso. Mas tem um participante que colocou aqui: melhorar o corpo desenvolve a autocura. Ele, não sei se foi essa palavra, ele passou por aqui escrito. E daí eu digo assim: todos nós temos dentro de nós o poder de se curar. Esse poder de se curar é um poder enorme. Só que ele fica, por causa das doenças e dos hábitos de vida, ele fica gradativamente diminuído. E esse poder de se curar, ele inclusive está descrito na Bíblia. Jesus Cristo, quando curava as pessoas que nós chamamos de curas inexplicáveis, ele nunca disse: o Pai te curou, Deus te curou, eu te curei. Ele nunca disse isso. Ele dizia: a tua fé te curou. Hoje nós chamamos de fé a crença. E onde que está a fé e a crença? Está na mente. Na mente da pessoa que se cura. É claro que Jesus Cristo era poderoso das pessoas olhar para ele e sentir a energia e dizer assim: ele vai me curar. Adquiriu a crença e o corpo, com aquela crença, se curava. Hoje, na ciência, o que eu e você fizemos, nós não fizemos curas inexplicáveis. Não tem curas, eu não faço cura milagrosa. Eu ensino as pessoas a dar pequenos passos para avançar na recuperação do poder de autocura. Tem um participante, e aqui eu trago ele não como exemplo de milagres, não, como exemplo emblemático do trabalho dele. O nome dele, eu entrevistei ele, por isso que eu estou citando o nome dele, é Christopher Walker. Ele tinha 74 anos. E ele tomava por mês 1.059 comprimidos. Tinha dezenas, ele citou lá. Tinha hipertensão, diabetes, tinha um monte de problemas. E ele começou a aplicar os recursos de desenvolvimento da saúde dele. Ele aplicou, ele fez sozinho, ele avançou. E em 7 meses tinha parado de tomar remédios. Esse trabalho de exercício, de alimentação saudável, de controle da mente, de sono adequado, de uso de suplementos, porque não, às vezes precisamos complementar suplementos, isso leva o indivíduo a recuperar o seu poder de autocura. E ele se cura sozinho. Eu gosto muito de indicar o Theta Healing para os meus pacientes, né? Começar a praticar o Theta Healing em casa, porque acredito muito, né, na autocura. Acredito, porque, quer dizer, acredito não, né? Porque assim, ó, Ronald, você acredita que tem água aqui dentro? Sim. Não, não é para acreditar. Tem água aqui dentro. Não é questão de acreditar, Sim, né? É verdade, verdade. Tem água aqui dentro. Então eu não acredito na autocura. A autocura existe. E a prova disso que eu até fiz um vídeo já falando o paradoxo da medicina, né? Porque assim, ó, eu posso no meu consultório atender você, Ronald, e falar o seguinte: Ronald, você tem um câncer no cérebro e você tem 6 meses de vida. Você vai morrer em 6 meses. Eu posso decretar a tua morte. Só que se o paciente me procura com um câncer e eu falar para ele: você vai se curar, nós vamos fazer tudo para você se curar, eu sou processado porque eu estou prometendo algo impossível. Ou seja, eu posso dizer que você vai morrer e está tudo certo, mas eu não posso provocar em você a fé e o desejo de se curar, né? Eu não posso. Por quê? Porque dizem que não existe isso de autocura. Só que quando os estudos científicos em cima de medicamentos mostram um efeito placebo de 16 a 22%, o que é o efeito placebo? O que é a cura em quem tomou um comprimido de farinha? É a autocura. Mas aí não diz, aí dá um nome, é placebo, é um efeito placebo. Ou seja,
A própria ciência, ao fazer estudos com um duplo cego randomizado, mostra que a autocura existe, mas eles falam que eu não posso, no consultório, prometer a cura para um paciente. Esse é o grande paradoxo da medicina, né? E, além disso, na ciência, é indiscutível que existem curas inexplicáveis. Existe todas as doenças, tem algum depoimento de alguém que se curou e nós não sabemos explicar por que se curou. A própria Igreja Católica, que trabalha com um conceito de milagres, que nós chamamos de curas inexplicáveis, ela tem 4.000 santos. 4.000, para ser santo, tem que fazer um milagre para se tornar beato, comprovado pela ciência, e fazer outro milagre depois de beato para se tornar santo. Ou seja, no mínimo, tem 8.000 curas inexplicáveis comprovadas pela ciência. Sendo que alguns santos têm centenas de curas. Essas curas provam que toda a doença tem cura. Mesmo esse câncer de cérebro com metástase, tem casos eventuais, raríssimos, que se curam. Então, toda doença tem cura. É claro que nem todo doente se cura. Mas sabendo que toda doença tem cura, e a gente focar no desenvolvimento da saúde daquele indivíduo, nós estamos possibilitando que ele seja um dos que façam essa cura inexplicável. Eu vou te contar uma história, então, já que você trouxe isso. Finalizar a live com uma história. É uma história que pode ser comprovada porque é na minha família, tá? A minha avó materna, ela sempre foi muito católica, fervorosa, aquelas que todas as tardes ligava o rádio dentro de casa, se ajoelhava na frente do rádio e rezava a missa no rádio, tá? E eu tenho um tio, que eu acho que é o meu tio mais velho, irmão da minha mãe. Eu vou te falar o que, cara, isso deve ter lá seus, talvez 30 anos atrás. Ele teve uma dor muito forte na cabeça e ele foi levado para o hospital. E chegando lá, fizeram um exame de imagem e foi evidenciado um aneurisma cerebral. Que aneurisma, para quem está ouvindo aqui, é quando, na verdade, uma artéria, né, uma artéria que ela deveria estar bonitinha e redondinha assim, né? Ela desenvolve uma bolsa, assim, ela perde a musculatura, ela faz uma bolha para fora. E o aneurisma ele tem um risco de estourar, né? Então, os médicos falaram, olha, aqui a gente tem que fazer uma embolização, né? Que é o procedimento que faria na época, só que esse local aqui é muito perigoso. A gente não recomenda fazer na PUC de Porto Alegre, porque isso aconteceu em Caxias do Sul. E ok, estava todo mundo já falando, vai fazer, mas tem um risco de morrer, tem um risco de morte durante o procedimento, que agora não me lembro quantos por cento era. Eu era adolescente nessa época aí. E aí, então, fizeram, depois de uns 5 dias dele internado, fizeram um novo exame para ver se estava ainda igual, se tinha aumentado o aneurisma e tal. E o aneurisma estava ainda lá do mesmo tamanho, ou seja, 2 exames mostrando a mesma coisa. Um dia antes do procedimento, ele estava ainda em Caxias do Sul. Numa manhã, ele iria pegar uma ambulância e viria para cá, para Porto Alegre, fazer o procedimento. Na noite anterior, a minha avó se ajoelhou na frente do santo dela lá e ela rezou. E ela ouviu uma voz que disse para ela: teu filho está curado. E no dia seguinte, na manhã seguinte, ela entrou no hospital, chegou lá para o neurologista e falou: pode repetir o exame que meu filho não tem mais nada. E o médico falou: nós fizemos o exame faz 3 dias, tá tudo certo, estamos esperando ele lá, tal. Ela falou: não, ele não tem mais nada. E ela fez um barraco lá e falou: ninguém vai tirar ele daqui, porque o meu filho está curado. Ela não deixou levar. Não fizeram o exame na hora, porque não tinha disponibilidade do exame, mas ela não deixou levar. No dia seguinte, fizeram um novo exame e não tinha aneurisma nenhum mais no cérebro dele. Então, essa Por isso que história a gente familiar... tem que aceitar as curas inexplicáveis, né? Isso, a família toda... E o médico falou para minha avó assim, se a senhora tem fé, então vai para casa e agradece teu Deus, porque é a única explicação que eu tenho para dar
para essa cura que aconteceu aqui. Meu tio está vivo até hoje, está tudo certo. Depois disso, ele entrou para a igreja, se tornou mais participativo, né? Porque ele sabe que ele foi curado. Interessante. Essas histórias são interessantes porque levam as pessoas a aceitar a cura. A cura inexplicável, a cura tida impossível. Então, e como é que eu, uma pessoa que está assistindo aqui, e não tem essa vida religiosa tão profunda, como é que ela pode desenvolver uma crença na cura? Tem dois caminhos. Tem que diminuir ao máximo essa influência negativa da doença. Na minha consulta dura 1h30. É uma consulta longa, mas tem pacientes que eu fico 45 minutos para tirar os conceitos negativos da doença. Mas por que eu tenho essa doença? O que vai acontecer com essa doença? Então, eu não paro enquanto eles não me prometerem de pé junto nunca mais falar de dor e de doença dos próximos 60 dias. E se falar, tem que pagar um preço. Ou dar R$50 para pai, ou fazer agachamento, tem que pagar um preço. E daí, depois, eu passo a ensinar como aumentar os caminhos internos da saúde. Mas pior do que falar da doença é quando eles falam assim, ó, não, essa minha enxaqueca, essa minha dor, eu tenho horror a ouvir esse pronome possessivo, minha dor, parece que a pessoa não quer se curar, né? Eu sou diabético. Dói. Ronaldo, a gente tá chegando no fim da nossa live aqui, cara, e é sempre tão triste dar tchau para você, rapaz. Muito gostoso conversar contigo aqui. Daria para ficar a manhã toda batendo esse papo, porque eu aprendo muito contigo aqui. Pô, as coisas são muito gostosas. Digo mesmo, hoje aqui foi uma aula para mim. Eu não estou falando isso como rasgação de seda ou para puxar teu saco, não. De verdade, eu aprendi muito com você aqui hoje. Então, eu quero te agradecer, assim, ó, do fundo do meu coração, por mais essa oportunidade de poder estar perto de você, virtual ou não. Você ainda está me devendo uma visita, conhecer o meu espaço aqui, a nossa clínica, não é minha. Isso aqui é de todo mundo que precisa usufruir dela. Você está me devendo essa visita, hein? Vou ficar te esperando aqui para um café. A próxima viagem a Porto Alegre, eu prometo que eu vou encontrar um tempinho e tomar um cafezinho contigo. Ó, tem 435 testemunhas aqui, hein? Eu vou te cobrar. Eu vou te cobrar. Perfeito. Bom, assim, ó, vamos reforçar o convite, então, pessoal. A próxima uma coisa agora antes de fechar. Eu estou muito curioso. O que tu chama, o que tu oferece nesse curso de renascimento? Muito bem, vamos lá. O Renascimento é um programa que está indo para a 4ª turma agora, né? A gente vai na verdade, o que acontece? É um curso que existe, né? Mas que uma vez por ano eu trago um grande evento que chegou a durar 4 horas já, essa palestra aí, que é uma palestra porque nem todo mundo pode participar do curso. Então eu abro um evento totalmente gratuito, onde, na verdade, ali eu trago informações básicas de por que você ainda não conseguiu virar a chave, por que você está doente, por que você tem dor, por que a tua energia está baixa, por que o teu sono está ruim. Então, muitas pessoas, como você mesmo disse, nós médicos fomos treinados a acreditar que a doença é um acaso, que está tudo certo, envelhecer é igual a adoecer e que a gente tem que aceitar isso. Então, o evento do Renascimento, ele é um evento para quebrar essas crenças limitantes, entender tudo que a gente está fazendo de errado e que está causando uma diminuição do nosso nível, né? Ó, a Dani aqui falou, ó, já fiz o curso, quero fazer de novo. Ela está todos os anos comigo. A Dani é uma pastora de uma igreja lá em Caxias do Sul, e depois que a Dani emagreceu 20 e tantos quilos comigo, ela passou a ir para o púlpito da igreja dela pregar sobre saúde. Então, hoje a igreja dela prega sobre saúde porque é a forma de se reconectar com Deus. Quanto mais saudável você está,
mais esse templo pode ser habitado por Deus. Voltando aqui, então, é um evento que já teve mais de 30 mil pessoas que participou, né, comigo. Todo mês de janeiro eu faço isso. E eu recebo mensagens durante o ano inteiro de pessoas que falam: foi o teu evento do Renascimento que serviu como a mola impulsionadora para eu virar minha chave. Eu emagreci 20 quilos, eu reconquistei minha saúde, nunca mais tive dor de cabeça. Então, é um evento para isso, para a gente catequizar pessoas, ensinar as pessoas sobre os pilares da saúde. Se você tivesse aí no domingo, você tinha que aparecer lá comigo lá para fazer parte do show. Fica o convite. Vai que você vem passear final de semana aqui. Mas eu vou assistir, seja convidado. Eu vou assistir online, com certeza. Vou agradecer muito. E é um evento que eu faço com todo amor e carinho, porque realmente, como você disse, eu quero não estar perto do animal, eu quero estar perto do super-homem. Então, ajudar como missão, a medicina para mim é minha missão de vida. Então, esse evento, ele é programado com muita antecedência, eu faço os slides com muito carinho, as imagens que eu boto na telinha, eu escolho imagens que possam chocar as pessoas, mexer com a emoção. Aqui, ó, as pessoas, como faz para se inscrever? No meu Instagram, é só ir lá na bio do meu Instagram, você clica lá, se inscreve gratuito e vai ser muito prazeroso esse domingo estar de novo com milhares de pessoas na telinha e a gente tem acesso, Ronaldo, ao número lá, por exemplo, a 15 mil, né, pessoas, mas não são pessoas, são famílias às vezes. Então, é uma televisão ligada para 4 pessoas assistindo. Então, isso não são nem 15 mil, isso vira 30, 40 mil. Então, para mim, é algo assim que me transforma. Eu termino o evento com a minha energia muito alta e isso não faz bem só para quem assiste, faz muito bem para mim também. Então, por isso que eu estou aqui fazendo toda essa divulgação com tanto tesão. Por isso. Certamente, tu vai me ter como participante lá. Agradeço muito, 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 muito. Ronaldo, de forma alguma eu permitirei que esse seja o nosso último encontro, meu e teu, viu? Você está intimado a muitas lives e podcasts e tudo que eu puder inserir você no meu programa, meu projeto profissional, eu quero te usar como fonte inspiradora. Samuel, tu não me convida para essas lives, tu me convoca. Uma convocação tua, ela é aceita automaticamente. Então, eu estou completamente à tua disposição. E principalmente porque tu é um tambor, tu é um megafone que leva os assuntos da saúde para milhares de pessoas. E eu ter a oportunidade de participar do teu canal e conseguir falar com milhares de pessoas, muitas das quais não me conhecem, é uma oportunidade de levar essa mensagem para mais pessoas. Então, eu serei sempre convocado por você, não apenas convidado. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todas essas pessoas que ficaram conosco nesse horário que, como o Ronaldo disse, né, era de se duvidar que ia ter tanta gente aqui, mas quem duvida não tem fé, e a gente tem fé. Então, olha aí, ó, eu marquei a live está cheia. Agradeço a todos vocês, espero que as nossas palavras aqui, minha e do Dr. Ronaldo, possam ter chego até vocês, tocado vocês, e que a vida de vocês não seja mais a mesma a partir desse momento, que seja muito melhor. Gratidão a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.